Então, vamos dar início a mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje é um tubo de ensaio, que é um tipo de podcast que trata de ciência e cientistas. O nosso convidado de hoje é o professor Luciano Sturmer de Fraga, professor do Departamento de Fisiologia, e a gente vai pedir que ele conte para nós um pouco da trajetória acadêmica dele, né, da sua linha de pesquisa. Eu começo agradecendo o Luciano por ter aceitado o nosso convite e pedir que o Luciano se apresente aí para o pessoal saber quem é e tal. Eu que agradeço, professora Flávia, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Acho que o podcast está fazendo bastante sucesso, né? Pelo menos a gente conversando com os colegas de departamento, com os alunos, todo mundo tá escutando e tá gostando. Então já parabenizo aí toda a equipe pelo trabalho. E agradeço a professora Flávia, ao professor Bruno, a Amanda e a Vanessa, né, porque a gente sabe que o trabalho é difícil, todo esse trabalho de preparação, de edição de áudio, né, então fico muito feliz aqui em estar aqui, né? Fico muito feliz pelo convite. E, bom, como a professora Flávia estava falando, eu sou professor do Departamento de Fisiologia, né, do ICBS, Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS, desde 2009. E minha formação básica é em ciências biológicas. Eu me formei pela URGS também, fui graduado em licenciatura em ciências biológicas e depois tive toda uma trajetória de pós-graduação junto ao nosso programa de pós-graduação em fisiologia também, da URGS. Fiz o mestrado, fiz o doutorado no PPG. Depois também, no meio desse período, a gente pode ir contando aos pouquinhos, também atuei como professor em instituições privadas e depois acabei sendo aprovado também no concurso público e ingressei no finalzinho, no segundo semestre de 2009 no departamento. E aí começou aquela parte, a gente se prepara sempre, né, para tentar ser aprovado num concurso numa universidade pública para conseguir desenvolver pesquisa. E só que quando a gente ingressa, né, na instituição, não é o final, né, da nossa trajetória, é o começo da trajetória acadêmica. Aí que começam as dificuldades de montar uma linha de pesquisa, né, de montar um laboratório, seu próprio grupo de pesquisa. E para mim, eu acho que isso foi uma tarefa que levou alguns anos, né? Eu não sei se a professora Maria Flávia lembra, mas eu acho que naquele concurso em que eu ingressei, né, e outros professores também, professora Ana Paula, professor Gustavo, professor Alex, eu não me lembro, eu acho que o departamento estava mais de uma década, né, sem concurso aberto para professores. Sim, fazia bastante tempo que não tinha concurso, mais de 10 anos. Sim, e aí entrou um grupo ali, né, em 2 anos, de 4, 5 professores, 5 docentes, e o departamento com espaço físico limitado, com algumas condições de infraestrutura, assim, bastante precárias, mas todo mundo com bastante força de vontade, né, com bastante espírito de equipe, né, para ajudar esses professores que entraram, para que a gente conseguisse montar a nossa linha de pesquisa. A própria professora Maria Flávia, assim, me deu um tremendo suporte ao longo da carreira, né, para que a gente conseguisse desenvolver algumas técnicas e eu acho que hoje, aí a Flávia, que tem um olhar aí mais externo, mais geral do departamento, eu acho que hoje eu consegui consolidar uma linha de pesquisa assim própria, a gente está com um laboratório, com um grupo de alunos bons, assim, com uma linha bem direcionada. Sem dúvida, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, de que não é fácil tu montar, tu começar a trabalhar, né? Tu começar a ter o teu laboratório e ter o material necessário para desenvolver algumas técnicas que tu queira fazer, porque às vezes tu quer fazer uma coisa, mas tu não tem a estrutura para fazer, né? O Bruno está um pouco nessa etapa aí também de montar o laboratório dele, começar a vida independente de pesquisador, principalmente nas condições que a gente tem aqui, né, que a gente tem pouco dinheiro disponível, então a gente também não tem muitas opções, assim, às vezes a gente acaba optando por algumas técnicas que já tem montado, que tem num laboratório do lado. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria te perguntar uma outra coisa que eu acho interessante também, até para os nossos alunos de pós-graduação assistirem, que é a questão de trabalhar numa universidade privada.
Porque é bem isso que tu estava falando, é difícil abrir concurso, ter vaga, passar no concurso e entrar numa universidade pública, né? Mas muitas vezes a privada é a primeira oportunidade que tu tem assim para trabalhar, né? Eu queria que tu falasse um pouco para nós, acho que era na Fevale, né, que tu trabalhava. Eu trabalhei um tempinho bastante curto, assim, antes de ingressar, então, como professor efetivo da URGS, eu tive 4 momentos distintos, né? Logo depois do mestrado, eu ingressei como professor substituto no Departamento de Ciências Morfológicas, era professor de histologia, assim, foi a minha primeira experiência mais independente como professor. E trabalhei ali no grupo bastante próximo da professora Matilde Achaval, né, com quem também a gente desenvolvia algumas pesquisas em conjunto também. Era uma professora muito experiente na área de histologia, né, então ajudou muito assim, no meu desenvolvimento como professor mesmo, acompanhando as aulas dela. Claro que a gente sabe que o nosso programa de pós-graduação é muito forte no ensino também, né? Então a própria professora Maria Flávia, né, na disciplina de estágio didático de ensino de 3º grau, a gente já trabalhava bastante, ela já colocava a gente em contato, né, com a sala de aula, dando aula para os colegas, não era uma disciplina simplesmente teórica. E eu tenho trauma até hoje da aula do sistema nervoso autônomo, que foi a primeira que eu ministrei para a Flávia, aquelas aulas de 10 minutos, e aí eu comecei a falar lá dos ramos comunicantes cinzentos da medula, que não era nada do foco da aula de sistema nervoso autônomo, né? E a Flávia, para com isso, o que é o foco, o que é a pergunta principal? E hoje é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar, né, com certeza, assim, bastante integrativa. Mas eu tive essa experiência como professor substituto, então eu fiz iniciação científica no departamento, entrei no mestrado, mas depois fiquei um período de quase 2 anos, acho 1 ano e meio, 2 anos, entre o mestrado e o doutorado, em que eu trabalhei como substituto, né, ingressei no doutorado um pouquinho depois. E aí eu tive algumas experiências também, na verdade, acho que eu inverti aqui um pouquinho, logo que eu me formei no mestrado, eu comecei a dar aula na URI, na Universidade Regional Integrada, lá do Alto Uruguai, das Missões, em Santo Ângelo, bem no finalzinho do mestrado. E aí eu acho que eu fechei um semestre ali, ou menos do que um semestre, e aí eu fui chamado no processo seletivo para substituto, e aí, para não precisar ficar me deslocando também para Santo Ângelo, vim para a histologia, mas eu tive essa experiência pequena aí de praticamente um semestre na URI. Né? E Luciano, mas a gente aprende a dar aula mesmo dando aula, né? Não, com certeza, né? Se tem alguma coisa, né, que o envelhecimento faz, né, é trazer essa experiência, né, Flávia? Isso é importante. A gente vai mudando, vai crescendo, né, vai tendo uma certa plasticidade, né, e vai mudando a forma com que a gente vê as coisas, a forma com que a gente vê o conteúdo. E eu acho que todo mundo que começa a dar aula percebe que é muito diferente estudar para fazer uma prova do que estudar para dar aula. A quantidade de conteúdo que tu tem que rever, a quantidade de conhecimento amplo que tu precisa ter é muito maior para dar uma aula. Numa turma de 50, 60 alunos, as perguntas vêm de todas as formas, de todos os jeitos, né? Então, coisas que a gente não espera muitas vezes. E eu acho que essa minha experiência lá na URI, eu também ingressei dando aula de histologia, de embriologia. Eu acho que essa experiência com biologia celular, histologia e embriologia me ajudou bastante a ter uma base forte para fisiologia, né? Posteriormente, onde eu direcionei um pouquinho mais aí a minha carreira. E aí depois, no final do doutorado, aí sim eu ingressei na Fevale, era um centro universitário, agora é uma universidade, né, a Fevale, e ingressei para trabalhar de fisiologia animal comparada para o curso de ciências biológicas e depois a gente pode falar um pouquinho, né, minha iniciação científica, meu mestrado e doutorado foram com fisiologia comparada. Mas depois comecei também a assumir essas disciplinas que eu já tinha experiência da área de morfológicas, né, histologia, embriologia, e depois fui cada vez mais indo para fisiologia, né, então no semestre que eu saí da Fevale, acho que eu devo ter ficado uns 5 ou quase uns 5 anos na Fevale,
eu estava praticamente com 9, 10 turmas de fisiologia, assim, né? Então, a aula todo dia, de todos os sistemas que a gente pode. Não, tinha algumas vezes que eu ia de segunda a sábado, né, para a Fevale, né, porque a gente tinha alguns cursos também, sexta-feira, sábado, assim, algumas disciplinas. Mas também foi uma experiência muito boa, de aprendizado, assim, de didática. Eles tinham disciplinas, todos os cursos lá tinham pelo menos 8 créditos de fisiologia, então é uma carga horária boa, né, às vezes algumas universidades privadas têm os currículos mais condensados, né, com menor número de créditos, mas 8 créditos é uma carga horária boa, assim, para fisiologia. Então a gente conseguia aprofundar bem os conteúdos, e eu acho que tudo isso me ajudou muito a fazer as provas para o concurso, né, de professor. Já ia dizer, eu já ia falar isso. Por isso que tu tirou 10 naquela prova didática lá no concurso. Na verdade, eu acabei ingressando no concurso e aí aquelas coisas, né, as oportunidades aparecem e a gente tem que estar preparado, porque não dá tempo de se preparar, né, quando uma oportunidade surge, né? Eu tento sempre falar isso para os meus alunos, vocês têm que estar sempre se preparando, nunca a gente vai ter um tempo ali, eu vou parar tal dia para revisar tal coisa. Não, a preparação é contínua. E quando eu acabei o doutorado em dezembro de 2007, e acho que o edital do concurso, depois de mais de uma década sem abertura de vaga para docente no departamento, o edital abriu ali em fevereiro, março de 2008, né? Foi assim 2, 3 meses depois do meu doutorado. Então, claro que algumas coisas ficaram para trás. Eu estava à procura de um pós-doc, né, que eu não consegui fazer antes do concurso. Tinham muitos professores, eu não me lembro quantos candidatos, eu acho que a gente teve uns 40 candidatos inscritos, 25, 26 foram fazer a prova, por aí, né, não me lembro, mas tinha gente muito experiente, assim, sabe, que com linha de pesquisa já consolidada, aí, que trabalhava em outras instituições, e o meu currículo era um currículo de alguém que está saindo do doutorado, né, então muito inicial, assim, E claro, as notas ali tinham uma média, mas o que me levou para cima foi justamente a nota da prova escrita e da prova didática, né? A professora Flávia está relembrando, ela foi da banca, né? Eu tirei a nota máxima, a nota 10, né, dos 3 examinadores da banca, uma coisa que me deixou muito, muito feliz. Eu também, além de ter a experiência da aula, a Flávia sabe, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me lembro que alguns colegas, né, até a minha esposa, disseram que se fosse a dança dos famosos, eu também tinha tirado 10, porque eu usei bem o espaço, né, ficava caminhando por toda a sala lá durante a aula. Mas é uma coisa, não sei se é um teatro, né, mas tu assume um personagem, né, quando vai dar aula, né, e eu sempre dou aula de maneira bastante entusiasmada, assim, tentando interagir, tentando perguntar coisas para os alunos, né, tentando ter uma interação. Claro, às vezes a gente nunca agrada a todos, né, Flávia? Eu me lembro também que uma vez eu fui chamado numa coordenação de curso por causa de uma reclamação de aluno, que colocou lá na avaliação, o professor faz muitas perguntas que não podem ser respondidas pela falta de conteúdo, né? Mas claro, né, a gente vai trabalhando o conteúdo, perguntando, questionando para saber qual é o pré-conhecimento do aluno, para ver a melhor forma de trabalhar, mas tem gente que às vezes não gosta dessas outras estratégias um pouquinho mais ativas, né, em que o aluno tem que participar. Eu acho que é muito importante o professor gostar de dar aula, sabe? Acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Porque aí tu te coloca ali mesmo, né? Tu tenta interagir com os alunos, tu vai com uma outra postura. Claro, o professor e o mesmo vale para o pesquisador, né, Flávia? Aqui no Brasil as carreiras se misturam, né? Então isso vale para o professor e para o pesquisador. Então foi mais ou menos isso, né? Comecei ali a dar aula na URI, aí fui professor substituto da Morfológicas, fui professor da Fevale, e esqueci do substituto na Fisiologia, né? Então, também. Depois que eu fui aprovado, eu fiquei em 4º ou 5º no concurso, não me lembro agora direitinho. Por aí, não sei. Por aí, mas
mas teve um bloqueio nas nomeações naquele período, né? A gente demorou para ser chamado, o concurso foi em 2008, fui chamado lá no segundo semestre de 2009, e nesse meio tempo o departamento estava sem docente, né, para suprir as vagas, e abriu um processo de professor substituto, né? E aí eu me inscrevi também para esse processo, fui selecionado, e aí trabalhei num período como professor substituto da fisiologia, e aí quando surgiu a vaga realmente para efetivo, que a gente, na verdade, tinha uma incerteza, né, Flávia? Acho que tu eras a chefe do departamento na época, né, Flávia? A gente tinha uma incerteza se abririam mais vagas ou não. Eu acho que o concurso foi feito para uma vaga, né, de docente, e as outras foram surgindo em seguida. Eram vagas Reúne. A E gente aí, conseguiu, nas vagas Reúne, a gente conseguiu ter mais. O professor Alexandre, né, fomos chamados nas vagas Reúne aí que o departamento obteve. E aí eu cancelei meu contrato de substituto, né, para assumir a vaga de efetivo. Mas então foi isso, trabalhei na URI como substituto nas ciências morfológicas, depois na Fevale e depois como substituto na própria fisiologia, até ingressar como efetivo na fisiologia. Bom, acho que tu falaste, né, uma parte em relação à tua experiência docente, né, mas puxando um pouco pro lado da pesquisa, né, então tu deste ali um aperitivo, digamos assim, né, falando sobre a tua iniciação científica, né, mestrado, doutorado. Podia falar um pouco pra gente, assim, como que se deu essa tua iniciação na pesquisa e por onde que tu acabou direcionando um pouco mais a tua carreira até chegar na docência? Vamos lá, então. Quando eu ingressei na biologia em 1996, eu também não... A gente acha que sabe como é um curso de graduação, né? Mas, na verdade, a gente só vai vendo isso depois. E, na época, a imprensa chamava muita atenção para as técnicas novas, né? De clonagem, de biologia molecular, né? A história da ovelha Dolly, né? E eu acho que isso me chamou muita atenção, assim, eu pensava bastante em seguir uma linha, uma carreira na área da genética, quando eu ingressei na universidade. Mas, e era uma época, assim, que, pelo menos na biologia, eu acho que 99%, quase 100% dos alunos procurava laboratório para fazer iniciação científica, assim, o pessoal era bastante voltado para pesquisa, tinha esse interesse forte na pesquisa. E acabou aparecendo uma oportunidade na fisiologia. Eu me lembro que eu tinha procurado iniciação científica em outros locais, aí também tem aquela questão, alguém está com vaga aqui e ali, e alguns colegas indicaram uma vaga que tinha sido aberta no departamento de fisiologia. Eu fui conversar com a professora, fazer uma entrevista. Era a professora Denise Zancan, né, que depois foi minha orientadora também de mestrado e doutorado. E era uma linha que eu achei muito interessante. A professora Denise ali, ela trabalhou muito com a professora Matilde Atiava, que eu já citei, que trabalhava muito com morfologia. Dividia o laboratório com a professora Vânia Paratata também, que tem uma formação de histologia muito forte. E os trabalhos que elas faziam eram bem morfológicos, assim, descrições bem estruturais. Mas o projeto que ela estava propondo era um projeto mais funcional, voltado para metabolismo. Então era um desafio para ela também começar uma linha mais metabólica, assim, do que simplesmente estrutural, morfológica, né, estudar a estrutura. E ela trabalhava com um modelo que, às vezes, para quem não está por dentro da pesquisa da fisiologia comparada, parece um pouco estranho, né? Ela trabalhava com um molusco, com um caracol do gênero Megalobulimus. A espécie mudou no meio do tempo, era Megalobulimus oblongos, depois virou Megalobulimus abreviatus. Mas por que eles estudavam esse caracol? Estudavam esse animal como um modelo experimental. E eu não sei se a professora Flávia chegou a conhecer o professor Celso Jäger na fisiologia. Eu não conheci ele pessoalmente, mas quando eu entrei na iniciação científica, um dos primeiros artigos que eu li foi um dos artigos do Celso Jäger, que eu acho que foi ele um dos professores que trouxe esse modelo experimental do caracol para a fisiologia. E ele dizia que em fisiologia, muitas vezes, assim,
muito mais importante do que a gente pensar em estudar um processo, quero estudar um tipo de doença neural, é a gente descobrir um modelo experimental adequado para estudar aquele processo. Isso me chamou a atenção, assim, o primeiro artigo que eu li quando eu entrei na iniciação científica era um editorialzinho, assim, de 2, 3 páginas, e ele descrevia isso, o professor Celso Jäger. Isso me chamou a atenção, né, e mostrava também a importância desse modelo experimental. E para o projeto em que eu entrei, no qual eu ingressei, esse caracol era muito adequado, porque a gente queria estudar um modelo de sistema nervoso, de neurônios tolerantes à falta de oxigênio. Que, na verdade, isso depois pode ser transposto para doenças como isquemias cerebrais, acidentes vasculares, né, isquêmicos, em que a gente tem um bloqueio de um fluxo sanguíneo para o encéfalo, e isso acaba levando à morte de neurônios, né. Então, esse animal, esse caracol, evolutivamente, ele se adaptou a sobreviver em situações de baixo oxigênio, principalmente na época seca, né, na época de verão, né, como os moluscos são praticamente só água, né, para evitar a perda hídrica, eles acabam se enterrando no solo, né, cavando um buraco, entram, se recolhem para dentro da concha, até colocam um envoltório, uma espécie de tampão na concha para evitar a perda de água. E, claro, enterrados, presos, fechados dentro da concha, evitam a perda de água, mas isso gera o efeito colateral, né, que é a falta de oxigênio. Então, enquanto um sistema nervoso de um rato, aí, que é o modelo experimental mais utilizado, ou de um ser humano, resiste à falta de oxigênio por apenas alguns poucos minutos, os neurônios desse caracol resistiam por várias horas à falta de oxigênio. A gente chegou a fazer experimentos de expor esses animais a um ambiente anóxico, né, com 0% de oxigênio, por até 36 horas. E quando a gente fazia uma análise histológica desse sistema nervoso, desse animal, a gente não via morte de neurônios, né? Então, a gente começou a estudar o metabolismo desses neurônios, o metabolismo desse sistema nervoso de um animal tolerante à anoxia. E isso, depois de um longo caminho, acho que me levou à linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo antes, né, que eu estou desenvolvendo hoje, que é uma linha de pesquisa de hipoxisquemia cerebral em animais neonatos, né, que tenta simular aquilo que acontece na clínica em bebês que sofrem asfixia, né, perinatal. Mas muito do que eu aprendi de metabolismo a gente consegue transpor hoje, né, para um modelo de roedor, né, que está mais próximo aí de ter um impacto translacional, né, para a clínica. Uma coisa interessante da gente pensar também é que a gente também trabalha de acordo com as condições que tu tem naquele momento, né? Porque o nosso departamento começou a trabalhar com endócrino, né? E por causa do professor Ussai, que trabalhava com endócrino e foi ensinando nessa área, mas também se começou a usar esses animais porque a gente não tinha ratos. Não tinha criação de ratos como teve depois, né? Então se usava animais que se podia pegar na natureza. Então era a tartaruga, o caracol, os caranguejos, né? Coisas que até hoje tem ainda alguns estudos que ainda se faz. Agora não se faz mais com tartaruga, mas com caranguejo acho que ainda se faz alguma coisa ali, né? Com o pessoal do Luiz ali. Sim, pessoal, ainda tem algumas linhas de pesquisa. Tem o caranguejo, principalmente o caranguejo que vive nas nossas lagoas aqui, né, que está muito associado à variação de salinidade, né? Quando o vento joga a água do mar para dentro das lagoas, a água fica salgada. Quando o vento está ao contrário, né, ou entra mais água dos rios, a lagoa fica mais diluída. E o caranguejo tem que sobreviver a essas oscilações assim de salinidade. E se a gente for transpor, né, para a fisiologia humana, né, não é nada muito diferente dos processos que ocorrem no nosso rim, né, de recaptação, de reabsorção de solutos, né, por exemplo. E o professor Luiz também, que trabalhou muito com esses impactos de estresses osmóticos para esse caranguejo, depois também montou linhas de pesquisas envolvida com o sistema renal, né.
Então, é aquela questão, né? A gente sabe, o nosso departamento teve uma base muito forte a partir da fisiologia, né, comparada. E eu penso sempre nessa frase que eu tinha colocado do professor Celso Jäger, né? A gente precisa de um modelo adequado para estudar determinado fenômeno, para estudar determinado processo, porque às vezes a gente não consegue estudar isso num mamífero, né, com tanta facilidade. Eu acho que é muito importante a fisiologia comparada. A fisiologia, a histologia, enfim, o estudo dos mecanismos que acontecem nos outros animais, que nos dão a base para tu entender, né, processos. Depois tu pode aplicar aquilo em mamíferos e ver como se desenvolve, né, se é aplicável ou não. O problema mais foi uma questão política que a gente teve de pouco financiamento para a área de fisiologia comparada, então meio que os pesquisadores tiveram que procurar alternativas, né, para conseguir ter dinheiro para seus projetos. Depende daí, aquela questão, né, Flávia, a visão de ciência, né, principalmente aí os nossos gestores, né, precisam entender que aquela história, né, não existe ciência básica e ciência aplicada, né, existe ciência e as aplicações da ciência, né, então o gestor precisa ter uma formação científica mínima, né, para entender o método científico, para entender como é que se produz conhecimento, né, porque a maioria das descobertas científicas importantes não vieram de um estudo clínico aplicado, né, vieram disso que a gente chama de pesquisa básica, né. Sim, tu precisa ter a básica primeiro para depois testar clinicamente. Né? E eu acho que o exemplo clássico é a descrição do potencial de ação, né, no axônio gigante da lula, que todos conhecem, que na época em que foi descrito, a gente não tinha eletrodos para colocar dentro de um axônio, né, de um mamífero, e o axônio da lula lá com 1 milímetro de diâmetro, né, permitia a colocação de eletrodos mais rudimentares, né, se a gente comparar com eletrodos atuais, e permitiu a descrição aí do potencial de ação, né, que hoje a gente sabe que é conservado aí ao longo de toda a escala evolutiva e ocorre mais ou menos seguindo o mesmo padrão, né, seja lá em um invertebrado, como um molusco, como a lula, seja em um mamífero, né, no ser humano. Essa questão do modelo eu acho que é muito, muito importante, embora tenha essas questões políticas ou financeiras em jogo, mas de tu escolher um bom modelo para cada fenômeno que tu quer estudar, ou alguma doença específica, ou, né, um mecanismo ali que acontece, é muito importante tu ter um bom modelo, porque faz toda a diferença. É bem isso que seria da neurofisiologia se a gente não tivesse aqueles estudos no axônio gigante ali da lula. Né? Sim, Então, realmente, o modelo faz toda a diferença. Às vezes a gente não sabe qual vai ser a aplicabilidade daquele conhecimento produzido naquele momento, né? Mas, por exemplo, essa questão do axônio gigante, a base ali era entender realmente a condução do potencial de ação, né, dentro de uma própria célula, e o modelo foi adequado para isso, né? Depois a gente conseguiu transpor isso para qualquer axônio aí de qualquer neurônio. Outra coisa que eu acho que faz toda a diferença também é a tecnologia que tem naquele momento, né? Então, antes do microscópio, como é que tu ia saber como era o neurônio? Era impossível, né? Não tinha como. E agora já tem essas técnicas de fluorescência e tal, de repente tu podia falar para nós um pouco aquelas técnicas do cálcio, aquelas coisas que tu estava fazendo lá. Acho que tu fez um pouco no teu pós-doc ali, né? Um pós-doc que não foi bem um pós-doc, mas... foi mais ou menos. Então, como eu falei para vocês, então eu trabalhei com essa linha aí de metabolismo do sistema nervoso desse molusco tolerante à anoxia, né, a falta de oxigênio, na minha iniciação científica, no meu mestrado e no meu doutorado. E como eu tinha contado agora há pouco, quando abriu o concurso para ingressar como docente da URGS, eu tinha recentemente, há 2-3 meses, terminado meu doutorado, não tinha dado tempo de procurar fazer um pós-doc. E aí, claro, acabei depois sendo chamado, ingressei na universidade, né? Era uma oportunidade de ouro, né? E aí, depois disso, conversei com o departamento e o departamento me abriu a possibilidade de procurar também alguma experiência no exterior, né?
E na época tinha alguma questão burocrática que não poderia, naquele período, fazer pós-doc, mas a universidade acabou me liberando como pesquisador visitante. E aí eu fui aceito como pesquisador visitante na Universidade de Dartmouth, que é uma universidade bem no norte dos Estados Unidos, num lugarzinho frio, lá no estado de New Hampshire, pertinho do Canadá. Na época que eu estava lá, em janeiro, cheguei a pegar menos 28 graus, né? Mas o pessoal dizia que ia a menos 40 nos invernos, mais. O pessoal disse que estava quentinho. Tava bom, tava bom. Mas no fim, tu acaba passando menos frio do que aqui, né, Flávia? Não tem fresta na janela, né? Não, na verdade, a infraestrutura, né, é preparada para isso. A gente não fica muito tempo exposto, né? Então, aguarda o ônibus ali dentro da livraria da cidade, né? Onde está quentinho. Aí o ônibus tem controle de temperatura, calefação, claro. Não. E lá foi bem interessante. O departamento de fisiologia deles era dentro do hospital. Então, tinham muitos professores que trabalhavam já com pesquisa translacional, né, tentando levar esse conhecimento básico para a clínica. E o professor com quem eu trabalhei também, eu conhecia ele da literatura, assim, porque ele tinha trabalhado com alguns modelos de moluscos também, né, tentando descrever as vias de detecção do CO2, aqueles neurônios quimiosensíveis, né, que detectam o CO2 no meio para controle da respiração. E aí, quando eu conversei com ele, a gente montou um projeto para conseguir entender as respostas de neurônios do tronco encefálico à hipercapnia, né? Daí não era hipóxia, era hipercapnia, que era a elevação do CO2 do meio, né? Então a gente trabalhava com aqueles neurônios da região bem ventral do tronco encefálico, que são quimiosensíveis, né? Para tentar ver a resposta desses neurônios, mas na verdade a gente não estava interessado nos neurônios. Eu estou falando neurônio, que é o conhecimento que está nos livros de fisiologia. A gente estava interessado nas células da glia, né, nos astrócitos. Então, para quem não está muito acostumado com o neuro, né, todo mundo conhece o neurônio, a célula famosa aí do sistema nervoso, mas existem várias células de suporte que são as chamadas células da glia, né? E também a história diz que o termo glia veio do inglês glue, né, cola, que seriam células de preenchimento, mas hoje se sabe que essas células têm muitas funções importantes, não são só células de preenchimento, funções importantes para sustentação, para nutrição do sistema nervoso, para a resposta inflamatória do sistema nervoso. Hoje já se sabe que a gente conhece muitos neurotransmissores liberados pelos neurônios para fazer comunicação. Hoje já se fala dos gliotransmissores, substâncias químicas liberadas pela glia para fazer sinalização. Tem uma discussão na literatura, mas alguns grupos de pesquisa têm mostrado que essas células da glia estão envolvidas também na formação de memórias, né, que seria uma função de ordem mais superior do sistema nervoso. Então elas não são só cola, né? E a gente queria ver justamente a resposta dos astrócitos, um tipo de célula da glia, ao CO2. E, na verdade, como é que se estuda em fisiologia a resposta de neurônios a algum estímulo? Se faz um registro elétrico, porque os neurônios são células eletricamente excitáveis, né? Coloca um eletrodo e registro lá, na chamada técnica de eletrofisiologia, faço o registro da atividade desses neurônios. Mas os astrócitos não são células eletricamente excitáveis como os neurônios. Então se diz que os astrócitos, eles se comunicam, eles respondem principalmente gerando o que a gente chama de ondas de cálcio. Eles aumentam o nível de cálcio intracelular e esse cálcio se espalha por uma rede toda de astrócitos que estão se comunicando, tá, por junções especializadas. E isso mostraria a resposta dos astrócitos. E aí a gente fez alguns, eu fiquei pouco tempo no exterior, fechou ali um semestre, né? Então quem está na pesquisa sabe que isso é um tempo curto, né, para a gente montar toda uma técnica nova, mas na época era o período máximo que eu poderia ficar fora do país. E a gente viu que basicamente os astrócitos respondiam a um meio rico em CO2, gerando essas ondas de cálcio. E a gente fez um ou outro experimento também em que a gente pingava ATP no meio,
o nosso adenosina trifosfato aí, a gente pingava esse ATP no meio e aí via que isso acabava gerando uma resposta nos neurônios. Então a ideia era que os astrócitos seriam as células que responderiam ao CO2, os verdadeiros quimiosensores de CO2, e eles sinalizariam esse aumento de CO2 para os neurônios, liberando um gliotransmissor que seria o próprio ATP, que funcionaria como uma molécula sinalizadora e não como uma molécula energética metabólica, nesse caso. A gente não conseguiu concluir o trabalho, eu aprendi muita coisa lá, tive que montar todo um microscópio de fluorescência, então muita dessa informação básica assim, de fluorescência, a gente trabalhava com técnicas de fluorescência para ver esse cálcio, essa resposta dos astrócitos. Então muito disso eu trouxe para cá, inclusive para a gente montar, né, a nossa unidade multiusuário de fluorescência, que eu estou coordenando hoje, para adquirir o nosso microscópio de fluorescência, né, multiusuário do nosso departamento. Inclusive o professor com quem eu trabalhei, o nome dele era James Leiter, ele me deu muitas dicas quando a gente foi adquirir o nosso laboratório, eu troquei muitos e-mails com ele sobre características específicas assim, de microscopia, né, mais importantes para que a gente conseguisse fazer essas análises. E em seguida também, depois teve um grupo inglês que acabou publicando realmente um trabalho na Science, mostrando realmente todo esse impacto dos astrócitos, né, na quimiorrecepção de CO2, essa comunicação do ATP, né. E aí, claro, fizeram um trabalho super complexo, né, desvendaram todos os mecanismos de ação, uma coisa que a gente não conseguiria fazer em 6 meses, né. Mas a experiência foi muito boa no exterior. E é uma coisa que eu aconselho assim, para todo mundo em algum período da sua formação acadêmica. Até para a gente mudar um pouquinho assim, a nossa visão de pesquisa, né? Claro que tem toda a questão, a Flávia estava colocando a importância da infraestrutura, né, da disponibilidade de aparato técnico, né, para a gente desenvolver a pesquisa. Mas, e também, pelo menos onde eu estava, nos Estados Unidos, o pessoal se envolve bastante com pesquisa, né, menos com ensino, né, de graduação, né, tem pesquisadores mais voltados unicamente para o laboratório. Então, às vezes, tem uma visão assim que a gente consegue juntar com a daqui, talvez formar uma terceira ideia melhor, né, juntando aí as duas coisas. Mas é uma experiência assim, que eu recomendaria para quem tiver possibilidade, né, de tentar um estágio no exterior. Claro que não é fácil, né, mas eu tento estimular meus alunos. Agora mesmo a gente estava com uma aluna do grupo, né, no exterior, desenvolvendo pesquisa na Inglaterra. Eu acho que isso muda assim, a tua formação para melhor. Eu não tenho dúvida de que essa saída do país é importante. E mesmo saída do próprio laboratório já é importante, né? Se tu ir colaborar num outro laboratório, ou numa outra universidade, ou no outro estado, tudo isso sempre enriquece muito, porque tu vê a visão de outros pesquisadores, porque a gente, trabalhando sempre no mesmo lugar, tu acaba ficando, né, com aquela visão jamais compartilhada com aquelas pessoas. E quando tu sai, tu vê coisas, uma forma diferente de fazer, de pensar. E não tem como explicar, né, Flávia? Às vezes são pequenos detalhes, assim, né, mas que olha, por que eu não trabalhava assim, né, no Brasil? E eu não sei se é com todo mundo, mas eu tinha muito a visão, de continuar em Porto Alegre, ficar sempre no mesmo local, né, acabei ficando. Mas no exterior até o pessoal valoriza bastante nos currículos, né, essa rotação assim, do pesquisador, né, por vários espaços, por várias instituições. É interessante ter feito graduação num local, mestrado no outro, doutorado no outro, né, isso é bastante valorizado. Aqui a gente tenta ficar mais ou menos também sempre no mesmo local, não sei porquê, né, não sei se isso é geral também. Não sei se entra a questão financeira também, que a gente sabe que é difícil se deslocar e ir para um novo local, né, moradia, né. Exatamente. Eu acho que quando houve aquele momento em que tinha muita bolsa para fazer pós-doc, para fazer doutorado sanduíche, o pessoal saiu bastante, foi muito, muito rico esse período, né. Agora, não sei como é que tá, mas imagino que deve estar bem mais contraído, assim, por causa da crise econômica, né. Vanessa, tu quer perguntar, Vanessa? Desculpa que eu...
Não, sem problemas, prof. Na verdade, o professor começou a falar da história e eu fiquei aqui escutando e foi indo. Aí depois começou a explicar sobre a microglia, daí a gente vai aprendendo e quer ouvir mais, né? Porque todas as vezes é muito enriquecedor conversar com o professor Luciano, porque ele sempre traz um monte de informações, para mim mesmo sempre novidades. Então eu gosto muito e tive o prazer de ter aula com ele. Eu tive o prazer de te dar aula, né, Vanessa? Que a Vanessa também é muito, vamos dizer, pelo menos muito curiosa, né, Vanessa? Isso eu acho que eu posso dizer, assim. E também sempre enriquecia bastante o debate das nossas aulas. Eu acho que isso também é importante. Né? Obrigada. Puxar a sardinha para o nosso lado é coisa de biólogo, né? Biólogo é curioso, não adianta. Prof, eu gostaria de saber, hoje você saiu lá dos moluscos, daí você fez a transição para roedores, e você já está na clínica com humanos, indo para a clínica ou não? E como que foi essa transição, sair de todo esse período de iniciação científica com um modelo animal, mestrado, doutorado e até mesmo seu pós-doutorado com esse modelo e passar para um outro modelo? Não foi nada planejado, né, Vanessa, lá no início. As coisas foram acontecendo mais ou menos assim naturalmente, um pouco de acaso também. E claro, tendo contato com outros pesquisadores. Quando eu ingressei na URGS como professor, eu apliquei para a FAPERGS, para aquele edital de recém-doutor da FAPERGS, e ainda apliquei com um projeto com moluscos, tá? que eu ganhei, a gente tentou desenvolver. E depois também a gente começou a ter um pouquinho de restrição para a coleta dos animais, né, para obtenção de licenças para coleta, isso dificultou um pouco. Como a Flávia falou, também teve um período em que os editais não fomentavam tanto a fisiologia comparada, né? Queriam mais modelos que eram, eu acho, considerados assim, pelos gestores como mais aplicados, né? Ou com maior possibilidade de translação para a clínica. E, na verdade, na transição do modelo de molusco para o modelo de roedor, claro, a gente tinha alguns trabalhos em colaboração, né? Alguns trabalhos com a própria professora Flávia, com os modelos de dieta, né, Flávia? Alguns trabalhos com a professora Heloísa também, que eu orientei algumas alunas dela também com um modelo de... aí também juntou um pouquinho as coisas que eu faço hoje. A professora Heloísa trabalhava muito com um modelo de animais neonatos, com desenvolvimento testicular. E tem alguns professores, né, que dizem que o testículo, com a barreira hematotesticular, com as células de Sertoli, né, dando suporte para as células da linhagem gamética, é algo muito parecido com o sistema nervoso, né, com a barreira hematoencefálica, com as células da glia dando suporte para os neurônios. E a gente sabe que até algumas proteínas da barreira, né, são bem semelhantes, ou são as mesmas proteínas, né, que formam a barreira hematotesticular e a barreira hematoencefálica. Mas, na verdade, o modelo com o que eu trabalho hoje, de hipoxemia neonatal, veio de uma colaboração com a Flávia, né? E, como eu estava falando, antes da gente iniciar a gravação, né, para Amanda, a Flávia não é aquela pessoa que fica pensando no que pode dar errado para a gente iniciar um novo projeto. A Flávia diz, tu dá a ideia para ela, vamos começar, né? Depois a gente vai ajeitando ao longo do caminho. A gente vê o que acontece. E é por isso que a Flávia faz tanta coisa aí, todos esses projetos de extensão, podcast, né, a pesquisa mais clássica, vamos dizer assim, de bancada de laboratório, além de um monte de funções administrativas, né, Flávia, também de chefia de departamento, de coordenação de pós-graduação. E então um aluno me procurou, queria trabalhar com um modelo de isquemia, né, o Rafael Fabres, né, hoje ele é aluno de pós-doutorado ali no departamento de bioquímica, e o Rafael queria trabalhar com algum modelo, se interessava pelo tema, né, já tinha trabalhado um pouquinho com pesquisa na universidade em que ele se formou, e na época eu não podia, eu estava cadastrado como docente para ensino no pós-graduação, mas ainda não como orientador, né. E aí a Flávia disse, não, vamos fazer algo juntos, e a Flávia assumiu, na verdade, o Rafael, né, como orientadora, e eu ingressei no projeto como co-orientador, e a gente começou a trabalhar juntos. Então,
foi um momento em que eu pude aprender bastante da técnica, né, famosa no departamento. Tem toda uma história, né, Flávia, a técnica de Western Blot, a salinha escura de revelação. Ficou famosa essa. Eu sei que já foi comentada em vários dos podcasts aí, né, do tubo de ensaio. E a Flávia me deu todo o suporte nesse período. E, inclusive, ela nos ajudou a entrar em contato com o Sanches, né, que era um aluno de pós-doutorado, o Eduardo Sanches, hoje está na Suíça, né, fazendo pós-doc, fazendo pesquisa lá, que conhecia esse modelo de hipoxisquemia neonatal, nos ensinou a fazer a cirurgia toda. A gente montou um projeto desenvolvido no Hospital de Clínicas, né, de Porto Alegre, né, com suporte também da professora Ilma, que tinha um laboratório no Hospital de Clínicas. Uhum. E aí a gente conseguiu também, acerto e erro, montar assim do zero um modelo com o qual a gente não estava acostumado. Então, foi mais ou menos assim uma transição ao acaso. Apareceu um aluno interessado, que é uma outra coisa também que eu vejo hoje, né? E a Flávia já me dizia isso há tempo na pesquisa. Quando tu entra na docência, a gente não consegue ficar na bancada como a gente ficava quando era aluno, né? Surgem muitas atividades de ensino e administrativas. Então, a gente precisa de aluno, né? Quem toca a pesquisa no país são os alunos, principalmente de pós-graduação. Então, a gente precisa fazer captação de alunos, né? E, na verdade, essa linha nova começou realmente quando o Rafael veio nos procurar. E a Flávia aí abriu as portas, né, do seu laboratório para a gente começar a montar todo o projeto. Então, esse modelinho, Vanessa, não sei se eu respondi por completo a tua pergunta, mas esse modelo com o qual a gente trabalha é um modelo com ratos neonatos. Tem uma discussão na literatura se a gente usa ratos com 7, 10 dias de vida, porque se acredita que nesse período o desenvolvimento do sistema nervoso do rato seja equivalente a um ser humano nascido a termo, tá? Lá próximo das 40 semanas. E o que a gente faz nesse modelo, né, que a gente chama de modelo de hipoxisquemia neonatal, ou modelo de Rice e Vanucci, né, que foram os pesquisadores que montaram esse modelo inicialmente. A gente tenta causar uma lesão cerebral por falta de oxigênio, para que a gente possa, como a gente discutiu bastante até agora, né, usando um modelo adequado, testar possíveis agentes neuroprotetores, né, que evitem a morte neuronal, a morte de células do sistema nervoso nessa lesão, né. Então, o que é hipoxia-isquemia também, para quem não sabe, né, hipóxia se refere à redução na disponibilidade de oxigênio. E isquemia se refere a um bloqueio do fluxo sanguíneo, né. Se eu tiver um trombo num vaso sanguíneo bloqueando o fluxo, vou ter uma isquemia dos tecidos que estão à frente, que não estão recebendo esse sangue. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? Porque quando eu tenho bloqueio do fluxo sanguíneo, eu não consigo levar oxigênio para os tecidos. Não consigo levar também substrato energético, né? Que o sangue está levando para esses tecidos. Então, o tecido acaba entrando num déficit energético e isso pode levar à morte das células desse tecido. E para o sistema nervoso isso é muito impactante, porque o sistema nervoso é um dos nossos tecidos, né? O encéfalo é um dos nossos órgãos com as maiores demandas metabólicas, né, do corpo. Até os fisiologistas aí me corrijam, né, mas eu acho que 25% do débito cardíaco, né, vai para o encéfalo aí num adulto, né, um quarto do débito cardíaco, 20%, 25%, um quarto, um quinto, para suprir toda essa demanda, né, do sistema nervoso por glicose, por substrato energético e por oxigênio. Então a gente tenta fazer uma lesão nesse sistema nervoso. O modelinho ele consiste de ocluir uma das artérias carótidas, né? Vocês devem lembrar que as carótidas levam o sangue para o encéfalo. Então a gente oclui uma dessas carótidas, então a gente vai ter uma lesão unilateral, né? Um hemisfério cerebral fica lesionado, o outro não. E depois a gente ainda coloca o animal numa câmara hipóxica, numa câmara fechada em que a gente reduz a pressão de oxigênio, a quantidade de oxigênio disponível para o animal. Normalmente no ar atmosférico a gente tem 21% de oxigênio, nessa câmara a gente reduz o oxigênio para 8%. Tá? Então, essa isquemia, esse bloqueio da artéria carótida comum de um dos lados, né, e associado a essa hipóxia do ambiente, levam a um dano cerebral
que eu posso estudar, um dano previsível, normalmente principalmente em um dos hemisférios cerebrais, e aí a gente pode usar vários agentes neuroprotetores para tentar reverter ou evitar ou reduzir esse dano. E na verdade, o que isso tenta simular? Isso tenta simular o que acontece durante a asfixia perinatal, né? Ou normalmente se usa o termo hipóxia, isquemia neonatal por causa desse modelo animal. E na clínica se fala muito de encefalopatia hipóxico-isquêmica, mas o termo encefalopatia ele já seria mais associado à lesão provocada pela falta de oxigênio, né? Os termos se confundem na literatura, tá? Mas a encefalopatia seria o dano cerebral, que aí eu precisaria de um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética funcional para avaliar. E, claro, esse dano pode ter sido causado por essa hipóxia, por essa isquemia, por essa falta de oxigênio, né? Que ocorre em diversas situações, né? Por exemplo, essa asfixia aí, ela pode ocorrer ou essa hipóxia isquemia, né, neonatal, ela pode ocorrer antes do parto na vida intrauterina, durante o parto, né, depois do parto, né, a gente pode ter diversas situações, por exemplo, pré-eclâmpsia, né, o aumento da pressão arterial da mãe pode comprimir o cordão umbilical, né, e faltar realmente sangue oxigenado pro feto. Circular de cordão também, né, próximo ao parto, sofrimento durante o trabalho de parto, sei lá, alguma anemia fetal grave, né, que eu também não consigo levar oxigênio pro cérebro. De diversas situações, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, né, da criança. Então, tudo isso pode acabar levando a uma lesão cerebral. E os números, assim, eles são bem elevados, são alarmantes, assim. Eu não tenho dados muito atualizados, mas antes da pandemia a gente estava fazendo um levantamento, assim, geral, mundial e no país, né? E com a pandemia parou um pouco, esses dados pararam um pouco de serem disponibilizados, né? Ficou mais difícil. Mas, assim, equivalente ali aos anos de 2017, 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, descrevia que ocorriam cerca de 900 mil mortes por ano no mundo devido a essa asfixia perinatal ou hipoxisquemia neonatal. Então, quase 1 milhão de crianças no mundo por ano. E é claro que essa incidência ela varia bastante dependendo do nível socioeconômico de cada país, né? Então, é muito comum na literatura, quando a gente pega trabalhos com esse modelo de países desenvolvidos, o pessoal descrever a hipoxisquemia neonatal afeta 1 a 2 a cada 1.000 nascidos vivos. Só que isso é nos países desenvolvidos, né? Então, a gente tem tomado cuidado de colocar nas nossas introduções dos artigos que ela afeta de 1 a 28. Porque em alguns países mais pobres, da América Latina ou na África mesmo, pode chegar a 28 por 1.000, 28 crianças morrerem a cada 1.000 nascidos vivos, né? Então, é um número bastante elevado. Tá? E está associado é uma das causas importantes de mortalidade infantil, né? Essa asfixia perinatal, mortalidade infantil, aquela até um ano de vida, assim, né? Então, porque isso tem a ver também até com acesso à saúde, né? Claro. Fazer um pré-natal bem feito, ter uma nutrição adequada. Então, aí com as dificuldades socioeconômicas, isso aí também acaba sendo um fator que pode levar a ter sofrimento fetal. Um outro fator bastante impactante é a prematuridade, né? Os bebês prematuros têm muita dificuldade para ter uma respiração adequada logo após o nascimento, né? Então, se tem aquele índice de Apgar, né, que vocês devem lembrar aí, que se faz com o recém-nascido, lá vai até uma escala até 10, né, para saber se o recém-nascido está realmente conseguindo respirar, insuflar seus pulmões.
Então, os bebês prematuros acabam tendo ápicas muito pequenas, ali de 4, 3, né, o que também está associado com uma mortalidade elevada, né? Então, a mortalidade infantil como um todo, né, já é mais alta nos países menos favorecidos aí socioeconomicamente. No Brasil, assim, esses dados aí de 2017, mais ou menos, mostravam uma mortalidade infantil em torno de 12 a 13 por mil. Tá? Assim, uma busca que eu tentei fazer, a gente não tinha muito dado para hipoxisquemia neonatal, assim, gerais do Brasil. Tinha muito trabalho, assim, específico dentro de um hospital, um trabalho de conclusão de curso que foi desenvolvido numa cidade específica. Então, eu tinha feito um levantamento, assim, em São Paulo, só de hipoxisquemia neonatal, dava alguma coisa em torno de 1,5 a 2 por mil. Quando a gente ia para outras capitais, por exemplo, Fortaleza, Teresina, né, regiões mais pobres do país, isso já aumentava para em torno de 5, assim, por mil. Não é um dado epidemiológico assim gigantesco, muito confiável. Foram trabalhos assim isolados que eu vi na literatura. Tá? Mas se a gente pensar, por exemplo, comparando isso com a Europa, na Europa a mortalidade infantil é em torno de 2 para 1.000. A mortalidade infantil por qualquer causa no primeiro ano de vida. No Brasil, só a mortalidade infantil por hipoxisquemia neonatal já ultrapassa esses 2 por 1.000. Sim. Então, eu até fiz um cálculo assim para 2017, que a gente teve 2.800.000 nascimentos no Brasil. Se a gente pegasse um índice de 2 para 1.000, dariam mais ou menos 5.700 mortes por ano no país só de hipoxisquemia neonatal. Tá pegando um valor baixo, né? Tu tem também todas essas coisas que levam também à prematuridade, como o tabagismo durante a gestação, uso de drogas, tudo isso que acompanha essa... E aí não necessariamente é uma questão socioeconômica, né? Mas é uma questão da sociedade ali, das gestantes, né? E às vezes é difícil até de saber, né, de detalhar qual foi a causa, né, da morte, né? Muitas vezes a hipoxisquemia pode ser um fator primário ou secundário, né, associado a uma malformação congênita, por exemplo, né? Então, dependendo também das classificações que os trabalhos usam para dizer se foi realmente asfixia perinatal ou não, esses valores mudam, né? Sobem ou descem, mas de qualquer maneira eu acho que dá para perceber que no mundo como um todo, 900.000 mortes por ano, né? No Brasil aí mais de 5.000 mortes por ano, é realmente uma incidência aí elevada, né? E Luciano, eu acho que esse modelo é um modelo que aproxima bastante, né, dessa condição humana aí, né? Eu acho um modelo bastante adequado. Assim, eu acho que falta um pouquinho assim na literatura. Ele foi um modelo criado, né, Flávia, para se estudar o dano ao sistema nervoso, né? Mas cada vez mais a gente está vendo e está começando a fazer alguns trabalhos assim no grupo que tem um impacto periférico também, né, de órgãos periféricos no sistema nervoso. E claro, a criança que passou por um evento hipóxico-isquêmico neonatal tem que ficar numa unidade de terapia intensiva, tem que realmente ter monitoramento da função cerebral, verificar se o bebê não está tendo convulsões, tem que verificar função renal, né? Então, muitas vezes também se a função pulmonar está comprometida, precisa fazer aquela ECMO, né, a membrana extracorpórea, a respiração. O pulmão externo. Então, é bastante complicada, né, a situação e o controle do neonato. Mas eu acho esse modelo adequado, Flávia, e digo mais, agora a gente está tentando, e muitos trabalhos na literatura estão fazendo isso, estudar um pouquinho melhor, junto a esse modelo, o único tratamento que é utilizado na clínica para hipoxisquemia neonatal, que é a chamada hipotermia terapêutica. Então, inclusive a hipotermia, ela fez agora, o ano passado, aí, depende do país que a gente pega, né, mas foi mais ou menos, faz mais ou menos uns 10 anos,
que a hipotermia terapêutica foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde como tratamento padrão para crianças que sofreram hipoxemia neonatal. E essa hipotermia terapêutica é um exemplo direto de uma translação de estudos animais para a clínica. Durante toda a década de 2000, esse modelo aí de hipoxemia neonatal de Rice e Banucci foi criado ali na década de 80. Nos anos 2000 se estudou muito o tratamento com hipotermia terapêutica nos modelos animais, e no início ali, mais ou menos em torno de 2010, isso foi para a clínica, e a hipotermia terapêutica tem salvo aí milhares de vidas aí ao longo dos anos, né? A hipotermia terapêutica é uma técnica que consiste em reduzir a temperatura corporal. Pode ser uma hipotermia de corpo todo ou específica da cabeça, né? Então se reduz a temperatura do neonato para 33, 32 graus, e isso acaba reduzindo a taxa metabólica, né? E faz com que as células sejam preservadas, né? Evita a morte celular. Mas ela tem algumas limitações. Ela só é usada para bebês nascidos a termo ou próximo do termo. Para bebês prematuros, parece que ela pode agravar, né, alguns problemas, porque eu estou diminuindo a temperatura, eu também estou bloqueando o neurodesenvolvimento, né, da criança. Estou baixando a atividade de todos os sistemas enzimáticos, bioquímicos, né, do corpo. E parece que em casos graves também, de lesão grave, ela não é tão eficaz. A outra limitação que existe para a hipotermia terapêutica é que ela precisa ser iniciada numa janela que se acredita que para humanos tenha um máximo de 6 horas depois do evento hipóxico isquêmico. Se eu começar a hipotermia muito tardiamente, ela pode até aumentar a lesão cerebral. Então, essas limitações, por exemplo, só vai para hipotermia a criança que teve o diagnóstico de asfixia perinatal. Então, para isso, eu preciso, às vezes, de um exame laboratorial, de uma gasometria, por exemplo. Sim, às vezes não se faz o diagnóstico assim, aí ele não vai nem para o tratamento. Claro, às vezes também crianças que são transportadas de ambulância de locais menos favorecidos para grandes centros, né, que podem que têm organizado essa técnica de hipotermia, às vezes o tempo de 6 horas já foi ultrapassado, né? Então tem várias limitações, e é por isso que a gente também está estudando agora outros possíveis agentes neuroprotetores, né, que não apenas essa hipotermia. E a progesterona? Um deles é a progesterona, né? Então eu acho que para entender assim os nossos trabalhos atuais, a gente tem que falar um pouquinho do que acontece durante essa falta de oxigênio, né? E substrato metabólico para o sistema nervoso, né? A primeira coisa que ocorre é uma falha energética, né? Então faltou oxigênio, faltou substrato energético, faltou ATP. Os neurônios perdem a sua regulação, o seu equilíbrio a bomba só de potássio, né? A bomba só de potássio, TPase, para de funcionar. Muitas vezes, por causa da despolarização da membrana, os neurotransmissores acabam sendo liberados em grande quantidade. E aí a gente tem um neurotransmissor, que é o glutamato, que é excitatório, que acaba causando uma excitotoxicidade. Ele estimula tanto as células que às vezes pode até levar à morte celular. Então, essa é a primeira coisa que acontece, a falha energética. Depois disso, se a gente conseguir, por exemplo, reperfundir o sistema nervoso, restabelecer o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso, aí tem outro problema, que é o estresse oxidativo, né? Aí eu mando uma sobrecarga de oxigênio sobrando, tem esse estresse oxidativo. E mais tardiamente a gente tem, depois daquela lesão, um processo inflamatório, que pode ser prolongado e durar vários meses, né? Então, a maioria dos tratamentos tentam justamente ou suprir essa demanda energética que ocorre durante essa falha, ou bloquear essa excitotoxicidade glutamatérgica, ou usar antioxidantes, né, para evitar esse estresse oxidativo, ou algum anti-inflamatório, né? A hipotermia, o que ela faz? De maneira geral, ela baixa a taxa metabólica, reduz toda a atividade do sistema nervoso, e se acredita que isso possa reduzir a lesão, reduzir a morte celular.
Mas a gente tem usado outros possíveis, testado outros possíveis agentes aí neuroprotetores, né? Um deles é o hormônio progesterona, né? Que é o hormônio da gestação, mas que parece que também tem algumas propriedades aí de inibir vias de morte celular, algumas propriedades anti-inflamatórias, né? Então, é um candidato, assim, que teria uma ação multifatorial, né, de preservação. Tem alguns estudos lá em indivíduos, em seres humanos, clínicos, em adultos, principalmente com traumatismo craniano, né, em que eu também vou ter a formação de edema, de inflamação, e tem alguns resultados benéficos da progesterona. Mas para neonatos ainda tem uma discussão na literatura, né? Um dos grandes problemas que a gente tem daí nesse modelo experimental, né, que a Flávia trabalhou conosco aí, nos ajudou muito nesse modelo, é que o rato neonato, né, que simula o recém-nascido humano nascido a termo, é o rato com 7 dias de idade. Então, esse animal, quando a gente induz a isquemia cerebral, ele já está 7 dias fora do útero da mãe, então não está exposto às concentrações maternas de progesterona. Então a gente não sabe se nesse período o que acontece, tem alguma mudança nos receptores para progesterona, né, que possam afetar o desfecho de um tratamento com progesterona. Então a gente tentou trabalhar assim com a administração de progesterona em vários modelos, né? Nós tínhamos um grupo experimental também no nosso trabalho, também o trabalho do Rafael Fabres, em que a gente injetava nos animais a progesterona antes de submeter os animais à hipoxemia, para tentar simular os altos níveis de progesterona que o animal encontra na vida intrauterina. Mas, de qualquer forma, parece que a progesterona administrada depois da hipoxemia, como forma de tratamento, ela reduziu a lesão, né? Provocou uma proteção. Mas o que chamou atenção nos trabalhos da progesterona, Flávia, foi que quando a gente analisou os animais de maneira mais aguda, ali 48 horas depois da lesão, a gente não viu proteção. A gente estudou as vias de sobrevivência celular e de morte, né? Vias da AKT, da caspase, volume de lesão, a gente não viu uma melhora significativa a curto prazo. Mas quando a gente estudou os animais lá uma semana depois, aí a gente conseguiu ver que a progesterona estimulava, ativava a via da AKT, né, uma via de sobrevivência celular, inibia a via da caspase, né, que é uma via associada à morte celular, e isso melhorava lá os desfechos histológicos, né, de lesão cerebral. Isso aí tem muito ainda para a gente descobrir, para poder se transformar num tratamento, né? Sem dúvida. Cada vez a gente vai gerando mais perguntas, né? Mas a progesterona também é um hormônio que já é usado em alguns estudos clínicos, né? Pelo menos para adultos, assim. E diga. Luciano, eu queria te perguntar sobre os teus projetos atuais, assim, os alunos que estão trabalhando contigo agora ou que estão começando, estão terminando, quais são teus projetos, assim, atuais e futuros, se tu tem coisas... No momento, eu acho que a gente, como eu estava te falando no início, né, Flávia, acho que eu consegui montar agora um grupo, assim, uma linha de pesquisa, e agora eu estou com 3 alunos de doutorado, 2 de mestrado, 2 alunas de iniciação científica, e eu tenho mais 2 bolsistas, que são aquelas bolsistas de apoio técnico, né, mas que na verdade não trabalham no meu grupo especificamente, mas no laboratório multiusuário, né, que eu estou coordenando, mas que também estão ali todo dia conosco, né, em reuniões, conversando. Mas os projetos, atualmente a gente tem um projeto da aluna Franciele, que está estudando o uso da memantina como neuroprotetor. A memantina é um bloqueador de um receptor chamado de NMDA, né, que é um receptor desse neurotransmissor glutamato que eu estava contando aqui para vocês. Então a ideia é reduzir a excitotoxicidade glutamatérgica, né, no modelo. Então ela vai começar os experimentos dela agora em seguida. E ela vai tentar juntar também essa memantina com a hipotermia terapêutica, né? Porque às vezes juntar 2 tratamentos não gera um somatório de melhora, né? Tem muita gente, a gente está com a ideia de tentar sempre agora inserir a hipotermia nos projetos, porque é o tratamento clínico, né? E tentar juntar um outro possível agente
neuroprotetor, em conjunto com a hipotermia. Teve um estudo na literatura aí bastante famoso, alguns anos atrás, em que se tentou juntar a terapia celular, tá, o uso daquelas células mesenquimais, junto com a hipotermia. Então, as células protegiam isoladamente, a hipotermia também, mas quando se juntou as duas, isso não gerava uma proteção adicional. Na verdade, até aumentava a lesão. Então, os eventos que ocorrem na hipóxia, ao longo da hipoxisquemia, depois da hipoxisquemia, eles são multifatoriais, né? E parece que a gente tem que saber bem o momento de administração de cada possível neuroprotetor. Então, a gente tem o projeto da Franciele, que está trabalhando com... É uma aluna de mestrado com a memantina. A gente tem o projeto da Isadora, de doutorado, que está usando o lactato como um possível agente neuroprotetor. A Isadora fez um trabalho muito bom no mestrado, o artigo dela ganhou a capa da revista Neuroscience, né, que é uma revista bem famosa da área, e a gente viu que o lactato ele pode ser usado como substrato energético pelo sistema nervoso. E a nossa ideia é que esse lactato possa suprir essa falha energética, esse déficit energético, né, provocado no início da hipoxemia. Agora a Isadora está no doutorado, está tentando realmente destrinchar aí, né, todo o mecanismo de ação do lactato. Será que ele tem uma ação só como substrato metabólico? Será que ele é um anti-inflamatório também, de alguma maneira? Então esse é um projeto bem interessante. A gente tem o projeto do Ricardo Nunes, né, que também fez um mestrado conosco, né, felizmente ganhou o prêmio professora Maria Marques, né, de melhor dissertação, né, do ano de 2021 do PPG. E o Ricardo agora ele está tentando estudar bem o papel da hipotermia terapêutica. O projeto dele é básico da hipotermia, mas ele quer estudar o papel do sistema imune periférico na hipotermia. Porque a gente sabe que existe infiltração de células do sistema imune para dentro do sistema nervoso e isso pode causar uma inflamação e aumentar a lesão. Então ele vai estudar o impacto principalmente periférico dessa hipotermia terapêutica e ver como é que isso pode contribuir, né, para uma redução da lesão cerebral. A outra aluna é a Janaína Zhang, que está estudando, vai começar um modelinho agora, em conjunto com a professora Ana Paz, em que a gente quer estudar uma célula específica da glia, que é a microglia. A gente quer ver que é a célula que está envolvida com a resposta inflamatória do sistema nervoso. Então a Janaína vai trabalhar com um modelo in vivo, também com um modelo de cultura celular, para ver o impacto da microglia, né, na hipoxemia neonatal, e ela vai tentar estudar uma via específica lá de sinalização celular na microglia, tentar bloquear essa via para ver se isso melhora ou não o desfecho. Claro, a outra aluna, a Flávia Ana Clara Colucci, né? Então, e a Ana Clara, era aluna da biologia, fez iniciação científica conosco, então a gente já tem, por exemplo, o Ricardo foi um aluno que entrou na iniciação científica no laboratório, fez mestrado, agora está no doutorado, então a iniciação científica também é importante. A Ana Colucci, ela está estudando também um projeto associado ao lactato, mas ela está associando especificamente um receptor que foi descrito aí nos últimos anos como sendo o receptor de lactato. O lactato normalmente ele é considerado como um substrato, muitas vezes foi considerado um resíduo metabólico que o corpo deveria excretar. Depois começou a se ver que ele poderia ser um substrato energético do próprio sistema nervoso. E hoje se descobriu um receptor de lactato. Então, se ligando nesse receptor, o lactato poderia ativar vias protetoras. A gente acredita que vias anti-inflamatórias. Então, tem alguns estudos periféricos com pancreatite também, estudando esse receptor, mas não se tem estudos no sistema nervoso. Então ela vai estudar esse receptor, que é chamado de GPR81, um receptor acoplado à proteína G, vai estudar esse receptor, e aí a gente vai tentar usar esse modelo desse sistema de cálcio, desse microscópio, usar um modelo que a gente chama de ex vivo, né, com fatias de sistema nervoso, as chamadas brain slices, e avaliar o uso de bloqueadores, de agonistas desse receptor na fatia para ver se eles melhoram. A gente vai fazer um modelo de privação de glicose e oxigênio, né, in vitro,
e tentar farmacologicamente bloquear ou ativar esse receptor. Aí tu vai poder ver um pouco dos astrócitos também. Vamos ver, sim, vamos dar uma boa olhada realmente nos astrócitos, não apenas nos neurônios. São esses os projetos em andamento atualmente no laboratório. Mas isso aí, Luciano. Tu viu só como nós estamos conversando aqui há mais de 1 hora? Nem vi o tempo passar, exatamente. A gente vai conversando e vai indo. Já é quase um memorial da vida, né, Flávia? É mais ou menos um memorial. Mas, não, eu acho que foi bem legal, assim, não sei se a Vanessa tem alguma pergunta mais da parte... Eu queria dizer que todo esse tempo nós estávamos falando sobre pesquisa básica e que perdeu financiamento, mas é importante destacar para o pessoal que nos ouve que a pesquisa básica não quer dizer que é uma pesquisa banal, né? Mas que é uma pesquisa que dá o suporte para as outras pesquisas, ou seja, é a base, é a estrutura para que... Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma estrutura de um prédio, que é a base para que ela se suporte, né? E para criar translacional, não tem a base, e nós vimos isso muito bem durante a pandemia, os conflitos entre o acelerar a produção de um medicamento sem passar pela base, né? Então, seria só mais isso mesmo, e agradecer ao prof. Luciano pelo tempo. E não é só a pesquisa, né, Vanessa? É também a formação de recursos humanos, né? Porque tu precisa ter um aluno que vai toda a vida trabalhar realmente com a pesquisa básica, mas a formação que ele tem ali vai ser importante para esse aluno, mesmo que ele vá para a clínica, né, posteriormente. Exatamente, prof. Sem dúvida. Aqui a gente é suspeita para falar de pesquisa básica, porque nós todos fazemos, né? Mas o que eu digo, às vezes, até para os alunos de graduação, para que eu quero saber isso? Isso aí é bom, nem que seja para desenvolver teu cérebro. Porque tu vai estudando e tu vai abrindo horizontes, né? Tu vai aprendendo outras coisas e consegue até entender melhor outras coisas. Então, não que necessariamente aquilo ali que tu está lendo é a coisa mais importante, mas aquilo te abre as possibilidades de tu desenvolver outras coisas, né? Eu queria, antes de terminar, só reforçar uma questão que eu acho muito importante do Luciano, que, quer dizer, do Luciano não, mas de usar a história do Luciano para reforçar essa questão de que a gente tem que ter persistência para desenvolver a pesquisa, estabelecer um laboratório, tu ter a tua linha de pesquisa, isso tudo leva anos, né, para acontecer, e que é muito importante ter essa persistência e ter as colaborações. Já falei em outros podcasts, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente fez um trabalho bem importante, eu acho, na época que eu fui coordenador do PPG, e depois a Adriane e tal, de tentar fortalecer os laboratórios, estimulando as colaborações. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro porque a gente é pobre, né, e a gente divide as dívidas e os bônus e os ônus, isso ajuda muito, mas também porque a colaboração traz a experiência do outro pesquisador também, né, enriquece bastante o trabalho do aluno. E a gente tem que tomar cuidado, porque, inclusive, a própria pandemia, acho que afastou muito todo mundo, né? E a gente tomar o cuidado de não deixar se perder essas colaborações. Né? Se criar outras novas, com outros departamentos, com outros laboratórios, mas porque isso eu acho que é a base dessa possibilidade de fazer pesquisa no nosso meio, não só no nosso meio, mas, assim, acho que isso... alimenta, né, as possibilidades de se fazer pesquisa com as colaborações, porque uma mão lava a outra e a gente vai conseguindo, às vezes numa conversa com outro pesquisador, num seminário, tu te dá conta de determinada coisa, poderia fazer assim, e tu vai conversar, o cara te dá uma boa ideia, ou trabalha junto. O trabalhar junto é muito importante para... Às vezes tem dificuldades pessoais, assim, mas eu acho que no todo vale a pena e enriquece bastante o trabalho. Eu queria só aproveitar aí que o Luciano levantou essa questão, né, de como é difícil começar a trabalhar, né, e como é importante ter as colaborações para isso. Sem dúvida. Assim, até nesse ponto, para eu conseguir montar o laboratório, levou muitos anos e realmente... Assim, quem me deu o suporte básico no início, eu vou ter que citar, tá? 5 pessoas, tá, Flávia? A professora Maria Flávia, sem dúvida, abriu as portas do laboratório.
A professora Heloísa Loss também, assim, também a mesma coisa que a Flávia fez, me convidou para orientar alunos para trabalhar junto. A professora Denise e a professora Vânia, né, que sempre abriram o seu laboratório. E a nossa professora recentemente aposentada, né, a professora Roselis, que realmente dava o suporte assim, de dia a dia para o nosso laboratório lá, um grupo grande compartilhado por vários professores, e a Roselis sempre tentando manter, né, as coisas básicas, produtos do dia a dia, né, vidraria, plásticos, luvas, né. Então, sem essas pessoas eu não conseguiria ter realmente chegado até aqui. E, claro, hoje a gente expandiu um pouquinho as colaborações, né? Então, a professora Ana Paz, que também está no nosso PPG, está colaborando bastante conosco. O professor Carlos Alexandre Neto, né, da Bioquímica, também tem colaborado. A gente tem uns trabalhos aí também é professor do nosso PPG. Em conjunto também do nosso PPG. E, mais recentemente, tem um professor da pediatria do Hospital de Clínica, o professor Clécio Onrich, que a gente começou a fazer um trabalho de uma aluna nossa, que foi o trabalho de TCC dela, da Mirella Andrade, em que a gente começou a analisar cortes de recém-nascidos em Porto Alegre, e aí a gente tem um número grande de sujeitos, né, 100 mil, 115 mil, e ela estava tentando relacionar esses fatores que a gente comentou, Flávia, de peso ao nascer, idade gestacional, relacionar isso com o APGAR. E a gente viu que esses fatores impactam muito no APGAR. Claro que a gente não está comprovando que aquela criança teve asfixia perinatal, mas se teve um APGAR baixo, provavelmente, né, e teve uma baixa oxigenação cerebral em algum momento, né, tô generalizando, tá, mas é um indicativo também que esses fatores são muito importantes, né, ter uma gestação adequada, como a Flávia falou, né, para que a criança consiga nascer próximo do período adequado, a termo, com um peso adequado, né. Então, essas são outras colaborações. Agora, essa com o Clécio é ainda uma análise de corte, né, de dados que estão aí nos sistemas do Ministério da Saúde, mas respondendo a pergunta da Vanessa, que eu não respondi antes, é o mais perto que a gente chegou da clínica, assim, no momento, Vanessa. Mas, de repente, um projeto futuro aí pode usar também a parte clínica deles lá. Claro. Tentar associar o APGAR e acompanhar as crianças que tem um APGAR baixo, sei lá, tem várias coisas que daria para fazer. Seria bem bom, bem interessante. Para isso a gente precisa de alunos, como a professora Flávia já me disse há alguns anos, e o laboratório também está de portas abertas aí para quem tiver interesse por essa linha de pesquisa, tá? Em vários níveis, iniciação científica, mestrado, doutorado. A gente está sempre aí de portas abertas para conversar, para quem quiser conhecer. Sem compromisso, o laboratório. É isso aí, beleza. Eu acho que ficou ótimo, a gente conseguiu abordar vários aspectos aí da linha de pesquisa do Luciano e da pessoa que ele é também, né? Então, tenho certeza que vai ter mais alunos aí assistindo o podcast e querendo vir trabalhar com o Luciano e tal. E essa linha de pesquisa, ela é muito bonita, ela é muito interessante, ela tem vários aspectos, assim, bem legal mesmo de se trabalhar. E eu quero te parabenizar aí, Luciano, pela turma que tu conseguisse montar, né, de ter o teu laboratório agora com teus alunos, né, já assim, alunos desses que entram na iniciação e vão mestrado, doutorado, porque aí eles criam já aquela cultura daquela linha de pesquisa. Isso é muito bom, muito. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Tá? E quero também aproveitar para agradecer de novo, porque a gente sabe que está sempre todo mundo correndo, mas tu ter dedicado um tempinho aí para contar para nós essa história. E, enfim, quero te dar os parabéns mesmo. E eu sabia que tu ia ser um bom professor, viu? Daí, ó, desde a aula de sistema nervoso autônomo. Desde aquela lá de sistema nervoso autônomo, eu sabia que tu ia ser um bom professor. Não, tá, Luciano, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer vocês, tive ótimos mestres aí com os quais eu aprendi, e como tu disseste, Flávia, tá todo mundo sempre correndo, e vocês também estão aqui disponibilizando esse tempo aí para conseguir montar esse podcast fantástico. Então, eu agradeço pela oportunidade, tá? E parabenizo vocês todos aí, professora Flávia, a Amanda, a Vanessa, o professor Bruno. Parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.